Olá, galera. Finalmente estamos gravando o episódio número 1 do podcast Ante o Exposto, primeira temporada. Eu sou Eduardo Cabral, host do programa, e sou ladeado por Ana Flávia, minha co-host, e Renata Câmara, também co-host. Elas vão se apresentando ao longo aqui da gravação. E hoje temos um convidado mais do que especial, professor Marcelo Labanca. Vamos já falar sobre ele. O podcast Ante o Exposto é uma iniciativa dos alunos do mestrado Minter. É um mestrado interinstitucional entre a Unicap e a FESP. E estamos aqui, como eu disse, com o professor Labanca. Vamos já começar. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Eu quero Eduardo. agradecer a iniciativa e o seu concorde, o seu aceite do nosso convite. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui hoje, com a sua presença. Professor, dá o teu bom dia, tua boa tarde, boa noite. Para vocês, todos que estão nos ouvindo, muito ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Eu gosto de escutar podcast às vezes de madrugada, voltando para casa, quando tomo um vinhozinho e volta escutando um podcast no carro, Eu tenho meus podcasts preferidos. E o melhor dos podcasts é que você pode, na verdade, escutar um bate-papo. É isso que eu estou me propondo a fazer hoje aqui. Um bate-papo sobre o tema, que é o tema que vocês escolheram aqui, que é sobre como construir uma boa carreira profissional, como ser bem-sucedido profissionalmente, se é que existe um conceito de sucesso, Vou trabalhar um pouco com esses assuntos. Mas eu queria primeiro parabenizar a vocês três por estarem com essa iniciativa, Vocês que são alunos do mestrado interinstitucional, ou seja, já consolidados vocês três no exercício profissional, decidiram fazer um mestrado. Então, primeiro, parabéns por isso. Segundo, parabéns por não serem apenas alunos de mestrado. Mais do que isso, se propuseram a discutir, debater temas com toda a comunidade jurídica, porque esse podcast aqui, gravado na cidade de João Pessoa, com certeza vai passar as fronteiras desse estado da Paraíba. Isso a gente espera, E agora nós vamos falar um pouquinho quem é Labanca, O professor Labanca é coordenador do programa de pós-graduação da Unicap, Tem atuação acadêmica como professor, é procurador regional do Banco Central, isso aí tem a ver com a nossa entrevista hoje, Labanca? Uhum. Presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB de Pernambuco, e coordenador, como eu disse, pedagógico do Minter, da Unicap. Do Minter, Do Minter, do Minter. Exatamente. E nas publicações mais recentes, eu destaquei aqui, Labanca, eu acho que você também está aí livre para falar sobre essa publicação, das publicações de autoria do professor Direitos Fundamentais Estaduais no Brasil, um debate necessário, publicada na editora Publius, em 2022. O professor já vai ter um tempinho. Agora eu vou passar a palavra para a minha co-host. Nós somos a casca de bala, igual isso aqui. Ela é a bala, viu? Renata Câmara, co-host, aluna do Minter, magistrada e, acima de tudo, uma apaixonada por relíquias. Você sabia disso? Não, estou sabendo agora. Eu quero saber essa história melhor. Ela tem uma mesa Luiz XV lá na casa dela, você precisa ver. Nós precisamos ver essa mesa. Coisa boa. Vamos Renata, marcar um vinho para vamos inaugurar essa mesa, Não Agora pode ver é um com antiquário, você. então. Não pode ver um antiquário. Renata, a palavra é contigo. E Labanca é todo seu aí. Pode começar a rasgar perguntas, Eu também estou super feliz com esse momento, com a presença do professor Labanca aqui, mas já aproveitando um gancho na fala dele, estamos nós, os quatro, já consolidados profissionalmente e nos aventuramos a fazer um mestrado, E por que eu uso essa palavra, nos aventuramos, Porque depois de mais de 25 anos na magistratura, o meu perfil já está muito consolidado na carreira como juíza. Então, quando eu dizia que queria fazer um mestrado, ou então quando eu digo que já estou fazendo um mestrado, as pessoas, de uma certa forma, sentem um certo impacto. E aí diz assim, mas você vai ensinar? Você agora quer ser professora? Então, como fazendo uma vinculação entre o mestrado
e o seu caminho restrito ao magistério, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Labanca, sobre a contribuição da pós-graduação como um todo, não só o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, né? Na carreira profissional. Nós, do direito, mas até de um modo geral, né? No profissional. Entendi, Renata. Veja, a expressão que você utilizou, carreira. Carreira sugere a ideia de movimento. Ninguém faz uma carreira ficando parado. Parado é a antítese de movimento. Isso. Se você quer construir uma carreira, a última coisa que você tem que fazer é ficar estagnado. Seja no ambiente acadêmico, se você quiser ser um professor, seja no ambiente profissional, se você quiser ser juíza ou se você já for juíza, como você é, consolidada já há 25 anos. Ninguém aqui precisa de um mestrado para continuar ganhando seu salário, mas você precisa de um mestrado para ser algo a mais. E esse é o ponto. A inquietude, a necessidade de você buscar mais, de você sair da mesmice, de você conhecer pessoas novas, de você estar em uma turma refletindo, pesquisando. Eu costumo dizer o seguinte, o mestrado ele faz parte da chamada pós-graduação stricto sensu. Existem dois modelos de pós-graduação no Brasil, a chamada lato sensu e a stricto sensu. A pós-graduação lato sensu é aquela onde você encontra as especializações, os cursos de pós-graduação, como a gente conhece, que na verdade são uma espécie de continuação da graduação. Eles são para que você possa estar lá assistindo aula. As especializações. Qual a diferença da stricto sensu do mestrado? Na do mestrado você produz, você pesquisa. Tem mais a ver com sua capacidade de entrega, de dar, e menos com sua capacidade de apenas sentar e ouvir. Então, o mestrado, ele dá uma sacudida em você. Se você é um advogado já consolidado, um magistrado, uma magistrada, um promotor, uma promotora, na hora que você entra no mestrado, você começa... Primeiro, o ambiente é diferente. Você começa a ter acesso a outro tipo de leitura, outro tipo de reflexão. Você começa a se questionar coisas que você faz. Então, o ambiente ele já é inovador por conta disso. Então, ele dá como eu falei, dá uma sacudida, ele mexe, e mexe com a vontade de seguir adiante. Então, não tem essa de eu vou fazer o mestrado caso eu queira ser professor. Outra coisa, nós temos um perfil do aluno que ele termina uma graduação ainda jovem, 22 anos, depois entra direto no mestrado, depois faz um doutorado. Muitos deles que querem seguir carreira docente para tentar fazer um concurso de professor de alguma federal, ou então ensinar em universidades ou privadas ou comunitárias. Mas nós temos também o perfil de profissionais já consolidados que procuram mestrado. É o nosso caso. Exatamente, que é o caso de vocês que fizeram essa iniciativa desse excelente podcast. Então, na minha perspectiva, Renata, não se pode colocar o mestrado em uma caixinha apenas para quem deseja ser professor. E eu vou dizer mais. Você vai ser, eu acho, uma melhor magistrada caso você se prepare. Sem dúvida. E se preparar não é apenas você assistir cursos da Enfam, como é a escola de vocês, né? Ou fazer um seminário de capacitação. Veja, se você analisar os grandes magistrados, eles se preocuparam em ganhar musculatura dentro de um projeto de crescimento, de carreira profissional. Então, existem as etapas. Uma graduação, você pode fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Sem dúvida alguma, isso vai gerar um tipo de percepção sobre o conhecimento que vai, dar um resultado, sabe para quem? Para o jurisdicionado. Isso. Não só para você, para o jurisdicionado. É algo que não enriquece somente você, mas a instituição da qual você participa, né? Do cidadão que está ali na ponta recebendo o teu trabalho. Um time de craque. Né? Então, exatamente. Todo mundo ganha. Exatamente. Né? Veja. Não é algo restrito à minha pessoa. Jogo de ganha-ganha. Quando você vai fazer um mestrado ou um doutorado, isso tem muito a ver com você, mas tem muito a ver com o que você quer contribuir. Porque no mestrado você vai desenvolver uma pesquisa, você vai, ao final, apresentar essa pesquisa, chamada tese para doutorado ou dissertação para mestrado, e aquilo tem que ser pensado do ponto de vista da utilidade de resolver um problema. Por isso que se fala, né? Problema de pesquisa. O que é um problema de pesquisa? É uma pergunta que você vai querer responder com a tua pesquisa. Essa pergunta ela tem que estar ligada a um determinado tipo de necessidade humana
que você pretende ali com a tua pesquisa tentar ajudar, tentar solucionar. Então, quando eu falo, tem a ver com o seu crescimento da sua carreira profissional, mas também tem muito a ver Um impacto positivo. com a contribuição, Flávia, que você vai dar Sim. para as pessoas com aquela tua pesquisa. Ninguém pode querer fazer um mestrado, e aí eu falo aqui para os nossos ouvintes, quem estiver pensando em fazer um mestrado, um doutorado, não queira fazer isso por vaidade apenas para ter um título, um diploma. Queira desenvolver uma pesquisa para saber de que maneira aquilo vai auxiliar em algum tipo de processo, que eu falo processo do ponto de vista macro, dentro da área jurídica, que existe um problema, existe ali um gargalo, existe algum tipo de trava, e você vai com a tua pesquisa solucionar ou propor uma solução para aquele problema. Eu, inclusive, e aí fui impactado pela professora Érica Babini, logo de cara, no primeiro dia de aula, né? A nossa coordenadora do nosso programa de pós-graduação da universidade. Então, assim, logo de cara, a professora, que também vai ser nossa entrevistada, né, num dos episódios, a professora falou de como se dá a pesquisa e como ela seria, hoje em dia, na contemporaneidade, como essa pesquisa pode ser melhor aproveitada, né? Inclusive, nós que somos do ramo do direito. E aí o impacto foi o quê? Exatamente o que você falou, a contribuição. Não é aquela coisa apenas teórica, mas você parte de um problema, como você disse, alguma coisa concreta da vida, não só da vida de tribunal, da vida jurídica, mas da vida da sociedade, né? do contexto social, para você, como ator de uma proposta, uma hipótese de solução, atuar e contribuir. E foi quando eu me toquei, caraca, realmente não é só uma pós-graduação estrito sensu. Aqui eu não estou só assistindo aula, como você disse. Não é só um título, né? Não, Sim, não. E a gente é ator, então assim, está produzindo conhecimento e com essa pesquisa, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer perguntas. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente é impactado. A gente impacta e é impactado, né? Isso. Érica, eu aprendo muito com ela. Aprendi desde há muito tempo, e a primeira vez que eu aprendi com a Érica foi quando eu, como membro examinador do chamado PIBIC, né, de um Programa de Iniciação Científica, né? Eu não a conhecia, eu tive a oportunidade de ela cair na banca que eu estava lá, examinando, né, os projetos de PIBIC, e ela fez uma apresentação oral da pesquisa dela, que tinha a ver com as pessoas que trabalhavam as marisqueiras em uma ilha, se eu bem me lembro, a ilha do Maruim, lá em Recife. E ela fez um trabalho de pesquisa sobre isso. Eu disse, eu aprendi bastante naquele dia, né? E aquilo me impactou. Aquilo tanto me impactou que depois, quando eu fui procurar os alunos para fazer a pesquisa comigo, então ela depois se tornou a minha orientanda de pesquisa. E desde então eu venho aprendendo com ela, e hoje em dia ela é minha chefe, né? Porque ela é a coordenadora do doutorado. Você é a casca de bala e ela é a bala. Ela é a bala, eu sou a casca, exatamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, antes mesmo de eu conhecê-la, ela já me impactou positivamente através de um trabalho de pesquisa que ela estava fazendo com outra professora. E depois ela seguiu a carreira acadêmica, fez um mestrado, fez doutorado, também é profissional, ela é advogada lá em Recife, mas aquilo que ela fez a partir da pesquisa termina gerando um impacto positivo na gente. Então a gente procura, com a partir daquele impacto, que a gente procura estar junto, não é? Então você quer sempre se somar a pessoas que você... Isso. Que vão te como fala? Acrescentar algo. Que vão te acrescentar, que vão te acrescentar Isso. algo. E desde então, ela tem feito um excelente trabalho lá no doutorado, mestrado-doutorado da Universidade Católica de Pernambuco, em linha ascendente. E hoje em dia, o mestrado-doutorado é uma referência nacional, muito graças ao trabalho que ela tem feito lá no nosso programa. É muita paixão que a gente vê, né? Da parte dela. E né? aí vamos registrar, né? Eu fiquei muito feliz, Labanca, em saber que esse ano é um ano especial, 20 anos, né, da pós-graduação em Direito da Católica, e eu acho que para nós, né, nesse Minter, é um orgulho, né? Tá fazendo um mestrado na Católica, que já estava consolidada. Conheço muitas pessoas que fizeram mestrado na Católica, mas indo e vindo, né? Pegando a estrada entre João Pessoa e Recife. É cansativo, por mais que é perto, mas não é para todo mundo. Não é questão de preguiça, é questão de possibilidade mesmo. Para isso que serve o Minter. Né? É isso que serve o Minter. Essa iniciativa. Renata, deixa eu pegar uma onda aí, né?
surfar na tua onda e aproveitar e fazer a minha pergunta ao professor, né? Então, são 20 anos, né? Marcelo está aí já um bocado de tempo, ele pode esclarecer quanto tempo está nessa onda aí do MINT. Aliás, do MINT, não dá onda, profissional. Há muito tempo. Eu me formei em dezembro de 97, né? Então, eu estou aí há quanto tempo? Há muito tempo. Eu tenho 49, né? Você tem Então, a minha pergunta é 26 anos, né? uma das questões dos profissionais que já estão há muito tempo afastados, eu vou dizer assim, da academia, né? E exercem suas profissões, claro, cada um fazendo seus estudos e tudo mais. Essas pessoas, como eu, ao longo do tempo foi desenvolvendo um preconceito com relação ao mestrado, principalmente em termos de utilidade para a sua profissão, né? Isso vai ser útil para quê? Se eu não quero ser do magistério, não quero ser professor, para que isso vai ser útil? Né? A Renata já abordou isso e você já respondeu. Mas uma das questões que eu quero aqui que você nos ajude eu não estou mais agora intuindo isso, né? Porque eu já estou vivendo. Esse podcast já é uma realidade com relação a essa pergunta. Mas eu gostaria que você esclarecesse melhor, né? Porque você está há tanto tempo nessa caminhada. Uma das utilidades, tenho para mim, é exatamente possibilitar que o aluno, o pesquisador, o mestrando, o doutorando, ele abra novas linhas de relacionamento com outras pessoas, com outros tipos de profissionais, como é a network, né, em termos de contribuição, dentro desse contexto de mestrado e pós-graduação, principalmente a Stricto Sensu, eu quero falar mais sobre ela, né? A relação que você faz com os colegas. A relação com os colegas, as contribuições acadêmicas, porque eu tenho para mim que não fique só... nós não vamos ficar só na Unicap, eu tenho a impressão que outras instituições também vão cambiar, né? Tanto alunos, como pesquisas, como conhecimento, enfim. Como é que isso se dá, Labanca, no dia a dia? É uma realidade mesmo ou é um caso específico, assim, só nosso? Porque esse podcast começou aprimora assim, as né? habilidades pessoais. Exatamente. Veja, eu acho o seguinte, eu acho que é bíblico isso, né? Você pode... se você for sozinho, dizem que você vai mais rápido. Mas se você for em conjunto, você vai mais longe. Então, quando você está no ambiente acadêmico, você está ali criando uma teia de relacionamento e que se vale muito da capacidade que você tem de agregar pessoas em torno de projetos. E isso não apenas dentro da universidade que você faz parte, não dentro do mestrado, mas isso em relação aos teus pares, que eu digo, com quem você se identifica que está pesquisando a mesma coisa que você. Então, se você, por exemplo, é um pesquisador de controle de constitucionalidade e você gosta desse tema, se você gosta de um tema relacionado a processo civil, para discutir sentença ou efeitos secundários da sentença penal, enfim, algum assunto relacionado, ou justiça juvenil, que é o tema de Érica, ativismo judicial, que é o tema de Glauco, ou, por exemplo, meu tema, federalismo, deixa eu dar um exemplo comigo. Com o meu tema, hoje em dia, eu conheço pessoas que trabalham com esse meu tema, não vou dizer do mundo inteiro, mas de boa parte do... eu digo de boa parte do mundo não, porque o mundo é grande, né? Mas de todos os continentes, com certeza. Com quem eu me relaciono. Então, é possível criar uma teia de relacionamentos a partir do momento que você vai identificando quem tem condições de trocar com você. É uma questão de troca. Obviamente que isso dentro do ponto de vista daquilo que vai ser produzido enquanto conhecimento. Eduardo, veja bem, deixa eu fazer aqui um parênteses, inclusive para poder esclarecer ao nosso ouvinte. Uma coisa é uma opinião que você dá. Você sempre vai poder dar opinião em mesa de bar. Outra coisa é quando você faz uma fala com um lastro em um conhecimento menos inseguro, que é aquele decorrente de uma atividade de pesquisa. Ninguém vai, por exemplo... tomar uma vacina ou ir para um médico tomar um remédio contra o câncer, seja lá o que for na área de saúde, se não tiver dados baseados em ciência. Se a ciência ela não disser que aquilo ali tem uma possibilidade de efeito. Isso ali é pesquisa. Mesma coisa na área do direito. Na direito existem opiniões que o camarada ele pode dar numa mesa de bar, ele pode achar, por exemplo, que algo é constitucional ou inconstitucional, ou aquilo ali ele pode ser o resultado de um trabalho de pesquisa. Então,
Você pode dizer, o Supremo é ativista, o Supremo é ativista. É ativista? Qual a pesquisa que está te embasando para dizer que ele é ativista? Quantos casos você examinou? Qual foi o conceito de ativismo que você utilizou para poder mapear? Quais são os critérios? Então, isso tem a ver com pesquisa. Então, quando você produz pesquisa, você termina encontrando um espaço de troca com quem pesquisa aquilo que você pesquisa. E aí você cria teias, você cria redes de pesquisa. Você possibilita você circular além dos muros da tua universidade, outras universidades brasileiras, conhecer novas pessoas. É ótimo. Quem não gosta de conhecer gente nova? É muito bom. Você vai para um congresso apresentar um trabalho no Rio de Janeiro, no Pará, lá em Belém, e você conhece gente nova. De repente, você pesquisa aquilo que eu pesquiso, que e aí massa. você cria contatos e você vai ampliando a tua teia de relacionamento. E mais do que isso, até do ponto de vista profissional também. Se você é um advogado, você cria uma relação que amanhã você pode ter suporte ou suportar ou ser suportado. Então, realmente, eu acho que é um jogo do ganha-ganha. Você está ali para produzir pesquisa, mas além disso, você cria relações humanas. Então, já que você falou no mundo todo ou quase todo, como é que foi essa tua experiência lá na Itália? Que experiência foi essa e como foi, né? A experiência na Itália, que é do... Pois é. Então, Labanca, Do pós-doutorado, eu me recordo uma fala sua numa Peraí, dessas nossas aulas. Calma. Não pode ser assim, não. Estamos falando de network, né? Certo. E aí eu gosto de corrida de rua, né? Aí eu tô ali correndo e tal, aí passa aquela moça ali correndo, sorrindo. Certo. Sorrindo, sabe? E eu me acabando, né? Achando que tava... E passa aquela pluma. Não, aí passa aquela pence pluma de cinco. sorridente. Sorrindo. Aí eu passo, que moça bonita, rapaz. Quem será essa moça? Aí, rapaz, como essa menina corre. Parece até que corre flutuando e tal. Aí no Minter, quando eu olho, olha só, aquela moça triatleta. Por acaso é magistrada, por acaso é mestranda. E triatleta. Pace 4.3 sorrindo. E aqui, Ana Flávia, né? Nossa co-host também. Agora você pode, né? Sem apresentação, não, Pois né? é. Sim, Labanca, veja só. Eu me lembro que uma das nossas conversas na turma de mestrado, você falou que o mestrado é um estudo denso, aprofundado sobre sua pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar de forma leve. Não é isso? Sim. E eu vejo isso como um grande desafio. Eu gostaria de saber a sua opinião, seu caso pessoal. Como foi que você conseguiu conciliar a vida acadêmica, né? Além da sua profissional, que você é procurador do Banco Central. E eu vou até esticar essa pergunta. E como é que você consegue conciliar também a vida pessoal? Porque muitos dos colegas, ou juízes, ou magistrados, todos da área de direito, me perguntam, eu não tenho tempo de fazer mestrado. E eu vejo que você faz isso numa maior sintonia. Veja. Então, a gente percebe que é bem facinho para ele, né? Quais são os desafios? E uma característica dos professores é ter essa leveza durante esse processo acadêmico. Certo. Veja bem, tem um amigo meu que diz que o segredo de fazer várias coisas ao mesmo tempo é não fazer nada bem feito. Né? Mas não é bem por aí, não. Eu acho que o segredo mesmo é você fazer aquilo que você gosta. É muito ruim você fazer o que você não gosta. Isso em diversos campos da tua vida. Se você puder, claro, fazer aquilo que você gosta, você vai fazer com mais facilidade. Você vai no flow. Então, o meu primeiro conselho para quem quer entrar, por exemplo, no mestrado, quem quer seguir uma carreira, não vou dizer seguir uma carreira acadêmica, porque não é disso que nós estamos falando. Sim. Nós estamos falando de uma carreira profissional. O que é ser bem-sucedido profissionalmente? Eu acho que, primeiro, ser bem-sucedido é você olhar para você dentro e você estar satisfeito com aquilo que você está fazendo ou construiu. Você pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal e você pode ser mal-sucedido se você não estiver satisfeito com aquilo que você está fazendo. Então, para que você esteja numa situação de conforto pessoal, é importante que você esteja num ambiente que você se sinta muito bem, confortável. E isso tem a ver com um sentimento de leveza a partir de um critério de agradabilidade. Você está se sentindo agradável ali? Então, a minha primeira orientação a quem entra no mestrado é: veja o que você gosta.
O que é que você já tem de bagagem de leitura? Ou então, mesmo se você não tiver nada, faça uma pré-pesquisa geral. Ache alguma coisa interessante. E tente seguir nela. Porque, por exemplo, se você faz um mestrado em direito penal, depois um doutorado em direito civil, e depois você faz uma coisa de cada, você não vai ser especialista em nada. Você vai procurar, por exemplo, um médico especialista em... sei lá, você vai procurar um dermatologista, você não vai procurar um ortopedista. Você vai querer saber se ele tem o tratamento mais correto para se tirar um sinal, um câncer de pele, alguma coisa assim. Então, porque ele se especializou naquilo. Então, eu acho que a ideia básica é você procurar aliar aquilo que você gosta. O tema que você gosta. Ah, mas um tema tal é palpitante, eu queria escrever sobre isso. Veja só, você vai se agarrar 2 anos, mestrado são 2 anos, doutorado são 4, com um tema que você não vai ter prazer. Mas não dá. Então, isso é uma coisa que deriva muito de uma reflexão pessoal sua. Que é que você gosta de fazer. E aí você passa a desenvolver. Eu, pessoalmente, sou um pesquisador de federalismo. Eu trabalho com direito constitucional, sou professor de direito constitucional estadual, trabalho com questões estaduais, autonomia do Estado, autonomia de assembleias legislativas, inclusive em relação à governança. Tenho colaborado muito com poderes legislativos, me sinto confortável com isso. Há um mês, aproximadamente, eu palestrei no Fórum Nacional das CCJs de Assembleias. Então, todas as CCJs de todas as Assembleias Legislativas reunidas, e eles me convidaram, veja só que interessante, eu estou falando sem falsa modéstia, eles me convidaram para falar porque uma pessoa da Assembleia, foi lá de Aracaju, leu um trabalho meu e disse, eu vou convidar aquele que escreveu esse trabalho. E aí me convidou e eu fui lá palestrar nesse fórum. E ali eu pude entregar um pouco. Passou a ser referência. Exatamente. Eu podia entregar. E termina recebendo também, né, Labanca? Porque é uma troca. Nessa rede, nessa teia, você dá, mas você recebe também. Né? E aí tem uma inteligência nisso, tem uma sabedoria nisso. Que é, quanto mais você estar em um ambiente que não seja acolhedor, você está perdendo tempo. Sim. Né? E onde não houver amor, não te demores. Isso em tudo na vida, seja no relacionamento, seja no ambiente de trabalho, e seja numa pesquisa. Se você não estiver ali num ambiente confortável para você, então tem alguma coisa errada. Sim. Então você tem que conversar com o teu orientador, tem que procurar mudar, porque só vai fazer sentido. As coisas na vida, a vida é para ser boa. Isso. E para ser boa, você tem que estar em um ambiente que te dê conforto, que seja agradável para você. Não queira fazer aquilo que você não... A não ser que você seja obrigado, né? Às vezes tem camarada que tem um emprego que ele tem que trabalhar ali, porque não dá para largar e tal. E aí ele vai tentar compatibilizar aquilo com aquele gosto dele. Mas um mestrado, uma carreira, aquilo que você vai escrever... Escolha, aí dá, né? É uma escolha. Veja bem, você vai fazer um mestrado. Você vai escrever uma pesquisa, você vai publicar um livro, você vai fazer o lançamento do livro, sessão de autógrafos e tal. Aquele teu livro, você quer o quê? Tudo na vida tem que ter um propósito, né? Qual é o propósito dessa caneca? Se essa caneca como um elemento de decoração é uma coisa, agora ela está sendo utilizada. Essa daí, ante o exposto, é o título desse podcast, ela está sendo utilizada. Então, as coisas na vida, elas têm que ter uso. Ninguém vai escrever algo para poder colocar na prateleira. Você quer que o livro que tu escreva, que ele seja lido, que você possa ser uma referência, que você possa ser citado, para que amanhã alguém, quando tiver algum problema relacionado àquele tema, eu vou chamar Flávia, que Flávia pode me ajudar nisso. Eu vou chamar Eduardo, eu vou chamar Renata, eu vou chamar alguém que possa, eventualmente, contribuir para solucionar um problema que eu tenho. Né? Então, eu acho que não é difícil compatibilizar, desde que você... esteja nesse ambiente de mais conforto com aquilo que você gosta de fazer. Muito bacana. Ele é mestre e doutor pela Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor pela Universidade de Pisa, na Itália. Na Itália. E eu vou pedir agora, Labanca, para fazer suas considerações finais. Levanta a bola da gente, diz que, né? Diz que a iniciativa foi massa. Eu preciso, mano. Vou dar nota máxima a esses alunos. Não, veja...
E instiga a gente aí também para Pisa, né? Eu não sei como é que a gente vai fazer isso com leveza na Itália. Né? Na Itália, veja só, a Itália... Com pizza, vinho. A Itália é ótima. Veja, deixa eu fazer aqui um parênteses aqui, em 2 minutinhos, para poder falar um pouco dessa experiência, que é um convênio que nós temos com a Universidade de Pisa, lá na Toscana, na Itália. Toscana, tem mais essa. É realmente lá tem um grupo muito forte, a universidade é muito antiga, né? Galileu Galilei ensinou na universidade, então a Universidade Centenária. Só um dia desse, não foi? Mas ali a história da Universidade Católica com a história da Universidade de Pisa, ela surge um pouco sobre aquilo que a gente estava conversando antes, sobre carreira profissional, sobre o fato de você ter ou se sentir confortável, e o pós-doutorado sempre foi, o pós-doutorado para mim sempre foi uma meta. Depois do doutorado eu sempre quis fazer um pós-doutorado. Mas eu queria ir para um local que eu me sentisse confortável, porque o pós-doutorado ele não é um curso, ele é uma pesquisa que você faz. Então... Não tem aula? Não, tecnicamente não tem aula. Tecnicamente é um período de pesquisa. Você pode, evidentemente, assistir aulas que na universidade estejam, se quiser, ou a depender do que seja o teu projeto, o teu plano. Tem um supervisor de pesquisa, que não é o seu orientador, é um supervisor da tua pesquisa, porque você já é doutor, você já é pesquisador. Já sabe andar sozinho. Então, quando eu decidi fazer um pós-doutorado, primeiro eu me perguntei, onde eu quero morar, porque eu queria fazer no exterior. Onde eu quero morar com minha família? Eu tinha tido uma experiência criança de morar na Inglaterra por 3 anos com meu pai, que foi fazer lá a sua pesquisa, ele levou toda a família e disse, eu quero proporcionar a mesma coisa para minha família. Então, onde eu vou morar? Aí eu pensei em alguns países e terminei optando pela Itália. Aí na Itália, onde eu quero morar? No sul, eu quero morar na Toscana. Então, esse foi meu critério de decisão. Veja que isso tem a ver com o que eu acabei de falar. Isso. Você gosta. Dentro da Toscana, aí eu falei, quem pesquisa o que eu pesquiso? Então, se eu não tivesse encontrado ninguém, eu teria ido para outra região da Itália. Se eu não tivesse encontrado ninguém, eu teria ido para outro país. Sim. Mas veja que um dos critérios que eu utilizei, o primeiro critério foi eu estar em um local onde eu gostaria de ter a experiência internacional, de cultura, de tudo. E aí terminei indo para a Universidade de Pisa. Morei um pouco em Florença, depois eu morei 3 meses em Florença e depois eu fui para Pisa. E lá, chegando, a gente desenvolveu uma atividade muito interessante com a própria universidade, em parceria com a Universidade Católica, que trouxe consequências positivas para a Universidade Católica, para os alunos, não só de direito. A gente fez convênio, então teve gente de arquitetura já indo fazer Erasmus lá na Universidade de Pisa. E especificamente em relação ao nosso programa, anualmente nós temos aí 2, 3 alunos nossos, 2, 3, 4 alunos que sempre vão para a Universidade de Pisa fazer o curso de alta formação, que é nas últimas 3 semanas de janeiro. Quem tiver interesse... Temos. Quem tiver interesse, depois nos procure. É um curso organizado pelo professor Roberto Romboli, um curso que tem todos os professores catedráticos, os principais, né? Tanto da Itália quanto da Espanha. E o que eu tenho percebido, e não só eu, mas os professores do nosso programa, têm percebido é que quem volta com um outro tipo de... perspectiva, né? Percepção, com outro tipo de musculatura acadêmica, né? Então tem sido muito favorável, muito positivo esse processo de internacionalização do nosso programa a partir dessa experiência de Pisa. Mas, fazendo aqui meus agradecimentos finais, né? Agradecer, evidentemente, o convite que vocês fizeram e parabenizar de maneira bastante efusiva. Aplausos aí essa na edição. Iniciativa, né? Botar os aplausos aí na edição, né? Mas essa iniciativa de vocês é muito importante. Porque, veja só, vocês poderiam estar agora em casa assistindo Netflix. Sim. E é bom. E vocês, é ótimo também. Ou lendo sozinho, né? Sim, mas vocês poderiam estar, né? A gente está aqui no mês de julho, de repente, mês de férias. Mas vocês estão aqui se predispondo a trazer temas relevantes para a comunidade jurídica. Sim. E quem está escutando aqui esse podcast pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um estudante de direito. Então, com certeza, é aquilo que eu falei. Aquilo que você faz termina gerando impacto, né? O exemplo que eu dei com a professora Érica, quando eu assisti ela fazendo a apresentação dela da PG, aquilo me impactou. Então, tudo que você faz, inclusive no processo de escrita ou nos ambientes que você ocupa,
termina gerando algum tipo de influência positiva nas pessoas. Então, parabenizar bastante essa iniciativa e dizer que a quantidade de vezes que vocês me convidarem, eu estarei aqui nesse podcast. Que muito massa, obrigada. essa daí Obrigada. É um prazer. levantou mesmo a bola. né? Levantou. Renata, quer falar alguma coisa mais? Não só agradecer, dizer da nossa alegria de estar aqui, né, nesse momento, e também participando dessa data especial dos 20 anos da Unicap, A né? gente nem sabia, né? Não é? E assim, interessante que... 20 anos do programa, do viu? programa, Apesar de ter mais da de 80, pós-graduação, né? Pois é, era isso que eu ia dizer. E coincidência, né? Eu, como gosto muito das antiguidades, né? Eu descobri que minha mãe foi aluna da graduação do curso de psicologia da Unicap. Né? E hoje eu tô como aluna, sério. Caraca. Ela se formou em Direito na tradicional Universidade de Olinda, né? Sim, sim. E aí passou no concurso para promotora de justiça, veio aqui para Paraíba, mas nesse interregno ela fez também o curso de psicologia na Unicap. Interessante. Então hoje a filha dela Aluna. tá no PPGD, né? Num ano, assim, super importante, que marca também, né, o brilhante trabalho que a pós-graduação vem fazendo, né? 20 anos não são 20 dias, não são 2 anos, né? Então, é a consolidação de realmente um programa montado com responsabilidade. De 20 anos, né? Pois é. Veja, 2 coisas. Primeiro, isso que você falou de antiguidade, né? A gente estava falando também antes. Isso é outro... Isso daria, inclusive, um outro tema de podcast, né? Porque... Olha. Porque eu acho que você... Eu já tenho uma ideia. Eu acho que... Edição, tantã. Uma das coisas que eu esqueci de falar, como é que você consegue ser mais leve e tal, as coisas... Eu acho que também fazendo outras coisas que não são apenas da área jurídica. Sim. Com Né? certeza. Porque se você ficar apenas discutindo, você tem que ter a sua válvula de escape, principalmente em assuntos relacionados à arte. Eu sou muito entusiasta disso. Então, aprender a tocar um instrumento... Dizem que tem uma teoria que se você dedica 1 hora do seu dia por ano para qualquer coisa, você consegue ficar excelente naquela coisa. Eu não sei tocar violino. Se eu 1 hora por dia estudando violino, depois de um ano eu estou tocando violino. Então, se você tem mais contato com esse tipo de sensibilidade, isso que você fala de antiguidade, que você gosta de antiguidade, isso tem a ver com a sua sensibilidade em relação à cultura, à arte. E isso termina impactando também na tua visão de mundo, que vai ser revertida na tua área de atuação. Já em relação, eu falei 2 coisas, né? Essa é a primeira. E eu também tenho meus hobbies também. Eu também gosto um pouco de coisa antiga, viu? Mas é motivo para outra. Eu restaurei um imóvel antigo, só que foi um imóvel, né? Um imóvel tombado. Ai, eu adoro. Mas isso é o motivo para outra. O motivo... Tem direito. Isso é novo motivo tema. para outro. Tem direito urbanístico Tem. aí. Outro podcast. Mas veja, a questão é, os 20 anos, eles não foram fáceis. Tivemos vários coordenadores nesse período, não é? E desde o início, apenas com uma única linha, depois criamos a 2ª linha que eu falo, linha de pesquisa, né? Depois a 3ª linha. Mas hoje, a gente olha para trás, né? E vê aquilo que foi construído e como estamos hoje. E aí eu repito o que eu falei já aqui nesse podcast alguns minutos atrás. Quem estiver entrando agora, volte aí para ouvir que o papel aqui da professora Érica Babini como coordenadora, primeiro como vice-coordenadora, depois como coordenadora, foi e é essencial para que o programa esteja na situação atual. Tivemos outros coordenadores anteriores, mas ela realmente impactou, Virou a chave. deu uma outra sacudida aí no programa, e hoje a gente está numa linha francamente ascendente desses 20 anos e uma referência nacional. Então, a capacidade, e aí é onde vem a liderança, a capacidade de liderar, viu? Porque a capacidade de você liderar a sua equipe, de você estimular, de você dizer, tem um edital aberto de um projeto da Fulbright, faça, tem outro edital aberto de um projeto Move Las Américas, que é um projeto que consegue bolsas para alunos da América Latina estudarem aqui no Brasil. E ela está sempre, literalmente, colocando o time dela para frente. Então, eu acho que nesses 20 anos, aí eu queria fazer esse agradecimento aqui,
para a professora Érica Blanc, que é nossa atual coordenadora. Não estou bajulando não, viu? Porque bajulando a chefe e tal, mas é apenas um justo reconhecimento. Um justo reconhecimento. Eu também queria deixar aqui registrado o agradecimento, Labanca, porque você é uma pessoa bem entusiasmada com as novas ideias, assim, nos acolheu de forma, assim, irretocável. E eu fico muito feliz também essa parceria do mestrado MINT entre FESP e Unicap, porque eu sou pernambucana, né? Me formei lá, graduada lá na Unicap, e quando eu tomei conhecimento desse mestrado, eu fiquei super empolgada, né, para adentrar na área acadêmica justamente por isso. Então, eu agradeço demais a sua participação, por você ter vindo de Recife até aqui, nos prestigiado. Me chama que eu venho, eu sou facinho, viu? Me chama que eu venho. Professor, mais uma vez, uma gratidão imensa. E você se dispôs a vir mais vezes e nós chamaremos, né? Então, eu acho que encerramos o nosso primeiro episódio. Enfim, primeira gravação do podcast Ante o Exposto, que a gente espera que sejam de muitas. Obrigado a vocês que nos ouviram e aguardem os próximos episódios.